Antes de começar esse episódio, um aviso. A gente vai falar sobre violência sexual contra crianças. Eu lembro dessa cena quando ela chegou, ela estava com um ursinho, bem agarrado assim no ursinho, como se fosse quase que uma proteção, um escudo. A Bruna Martins é assistente social e trabalhava para a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo em 2020. Ela foi escalada para acompanhar a menina e a avó na ida para o Recife, onde o aborto seria feito. A Bruna conheceu as duas no aeroporto de Vitória. Mas quando ela viu a avó, ela se desfez de todas aquela fortaleza e abraçou ela num abraço muito emocionante. Eu acho que de conhecê-la, o que mais me marcou foi esse laço, esse vínculo, essa coisa forte entre as duas. A criança nunca tinha voado de avião. E aí, quando a gente chegou no local de embarque mesmo, tem umas janelas muito grandes que dá para a gente ver, né, as aeronaves. E, assim, ela grudou no vidro, sabe, a criança, de ver um avião pela primeira vez, assim. Elas embarcaram primeiro rumo a São Paulo, onde pegariam uma conexão. Pousaram, almoçaram tranquilamente e embarcaram de novo, dessa vez para o Recife. A operação foi sigilosa, para preservar a identidade da menina e garantir que ela pudesse fazer o trajeto de forma segura. No hospital em Vitória, só a chefia médica foi informada da alta. Até ali, tudo correu como planejado. No segundo voo, a criança ficou brincando de fazer flores com uma massinha que tinha ganhado nos serviços de acolhimento. Mas antes de aterrissar no Recife, as coisas mudaram. Eu estava tranquilo, sabia que o voo ia chegar às 3h30. Não comuniquei o plantão, porque a nossa rotina é receber, não é? Mas almocei, tomei minha cervejinha com a minha família, ia deitar para dormir e recebo uma ligação de uma colega médica, diretora de outra maternidade. Ela passou uns áudios para mim, perguntando o que se trata isso. E eram uns áudios de... O Olímpio Moraes é obstetra e era diretor do CISAM, o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, no ano de 2020. E era de grupos convocando pessoas para ir para frente do CISAM, dizendo que tinha gente já no aeroporto e que ia para o CISAM para tentar impedir que esse carro, que essa menina fosse realizado o procedimento, convocando todo mundo, dizendo que lideranças políticas, religiosas, estavam todo a caminho do CISAM, que estavam marcando imediatamente agora, que estava chegando ao aeroporto, estava chegando. O Olímpio pulou da cama. Enquanto ele se vestia às pressas para ir para o hospital, os manifestantes anti-aborto já estavam a caminho de lá. O obstetra ligou para o vigilante da unidade. Era o auge da pandemia de Covid-19. A rua do CISAM estava há meses vazia. Mas naquele momento, começava a ter uma movimentação estranha. O médico teve que entrar no hospital se escondendo, com a mulher dele ao volante do carro. Ele ligou para Paula Viana, a enfermeira do Grupo Curumim que tinha feito a ponte entre o CISAM e a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Ela e mais 3 ativistas correram para o aeroporto do Recife. Aí minha amiga veio, que ela mora em Boa Viagem. A gente combinou assim, porque a gente estava com medo deles estarem aqui no aeroporto. Por isso que a gente veio. Aí ela ficou dentro, no embarque, lá esperando, no desembarque, esperando. E eu fiquei fora com o carro, parada. A Bruna disse que ficou impressionada com a operação. Então a gente foi acolhida quando a gente chegou em Recife, tinha uma equipe nos esperando, né? Então, assim, tinha um suporte, não tinha só uma pessoa. Então a gente foi, entrou, tinha um carro já esperando pra gente, não demorou isso, e a gente foi direto pro CISAM. Elas entraram no carro tipo doblô, daqueles com um banco no porta-malas. E a Paula foi num carro atrás, recebendo as informações do Olímpio o tempo todo. E nisso, no caminho, só as notícias, né? Estão na porta da frente, eles têm que entrar atrás. Aí chega um momento que eu disse, o negócio está muito feio. Vocês vão entrar pela porta que sai o lixo. No CISAM, o Olímpio e a Benita Spinelli tinham saído para a rua para tentar conversar com os manifestantes.
A Benita é hoje diretora do CISAM, mas em 2020 ela era a coordenadora de enfermagem. Os dois tinham também um outro objetivo com esse movimento. Aí Benita disse, Olímpio, sai, que é uma boa ideia, porque vai distrair eles, porque as pessoas pensam que eu sou a pessoa que faz os procedimentos. E não é verdade, né? Eu fazia quando eu era plantonista, mas deixei de dar plantão há 14 anos. Dá para dizer que o plano funcionou porque o Olímpio foi cercado pelos manifestantes. Eu saí, mas realmente não havia conversa, era uma agressão e tentava se me intimidar com palavras, dizendo assassino, não sei o que, agressão, né? O grupo na frente do CISAM era formado por influencers de direita, jovens de organizações católicas e evangélicas e políticos locais. Deputado, você está colocando a saúde de todo mundo em risco aqui sem máscara, viu? Sob o comando da Paula, o carro parou em uma praça, a poucos metros do hospital. A menina e a avó mudaram para a parte de trás do doblô. A criança deitou a cabeça no colo da avó e foi coberta por um casaco. As pessoas com quem eu conversei dizem que a criança tinha alguma noção do que estava acontecendo com ela, mas não totalmente. Ela sabia que tinha sofrido violência, sabia que estava grávida, embora não entendesse muito bem o que isso significava, mas elas dizem que nessas horas de confusão, ela não parecia saber que o alvo da bagunça era ela. O carro seguiu e a Benita, a coordenadora de enfermagem do CISAM, estava esperando na porta dos fundos do prédio. Com um gesto da mão, ela avisou o segurança para liberar a entrada. Finalmente, a menina tinha chegado ao destino dela. Mas as repercussões dessa história estavam só começando. Eu sou Ângela Boldrini e depois de 2 anos, esse é um episódio novo do Caso das 10.000, um podcast da Folha que agora conta como a história de uma menina no Espírito Santo desencadeou uma ofensiva conservadora contra o aborto legal, redirecionou a estratégia feminista nos direitos reprodutivos e mudou protocolos médicos. A criança foi levada direto para o quarto de ultrassonografia, que fica no primeiro andar do CISAM. É nessa sala que se faz o primeiro procedimento, a assistolia fetal. Aqui eu quero parar um pouco e explicar como se faz um aborto legal acima das 22 semanas no Brasil. Isso é importante para você entender o que é que está em disputa. A assistolia fetal é uma injeção de produtos químicos feita no feto para evitar que ele tenha sinais transitórios de vida. Um feto de 22 semanas é extremamente prematuro. No caso de gestações desejadas, as chances de sobrevivência nessa idade gestacional dependem de tratamentos médicos sofisticados. É por isso que o parto antecipado é a última opção obstétrica, quando é impossível deixar o feto mais tempo dentro do útero. Aqueles que sobrevivem ao nascimento nessa idade gestacional podem ter consequências graves para o resto da vida. Um estudo da Associação Americana de Pediatria, publicado em 2024, mostrou que mais de 90% dos nascidos com 22 semanas tiveram sequelas graves de saúde. Mas um aborto legal não é uma gestação desejada. E o tratamento indicado pela Organização Mundial da Saúde para esses casos é outro. A assistolia fetal é feita para que não haja batimento cardíaco ou respiração no momento da expulsão do feto. Porque aqui o objetivo não é ter um super prematuro, é encerrar a gravidez. No caso da menina, o procedimento durou poucos minutos. Depois, ela foi transferida para um quarto para começar a segunda fase do processo. Nesse momento, as gestantes recebem comprimidos de um medicamento chamado misoprostol. Você talvez conheça ele pelo nome de comércio que ficou famoso no Brasil. É o Cytotec. Esse remédio serve para dilatar o colo do útero
que é a parte do corpo que junta o útero com o canal vaginal. Na gravidez, o colo do útero tem que ficar bem fechado até o momento do parto. O misoprostol serve exatamente para amolecer e abrir essa passagem, fazendo com que tudo que tiver dentro do útero possa sair pela vagina. O processo do misoprostol leva horas, às vezes dias. Ele é seguro e também é recomendado pela OMS. A menina do Espírito Santo passou 3 noites internada no Sisam. E a Bruna, a assistente social, ficou com ela o tempo todo. A gente conversava, eu perguntava sobre as coisas que ela gostava, eu lembro que ela falava muito de futebol, que ela gostava de futebol, qual era a posição que ela gostava de jogar, entendeu? Então a gente conversava sobre isso, sobre sonhos, sobre os projetos, e é uma criança com muitos projetos, sabe? Da infância. No quarto, a tensão tinha diminuído. A criança, que várias pessoas tinham descrito como calada e assustada, estava rindo e estava se divertindo. A avó percebeu a mudança da neta assim que a sistolia terminou. Ela brincava com a assistente social, parecia que nada tinha acontecido, minha filha. E brincava até de joguinho no chão, na cama. Só você ver, né? Ela brincava, mas ela mais brincava. Ela ria. Já na porta do hospital, a tensão só crescia. A polícia militar tinha sido chamada. Os manifestantes tentaram invadir o prédio. E agora, dezenas de pessoas se aglomeravam e gritavam ali na frente. O som delas entrava dentro do hospital. E dava para ouvir o que eles estavam gritando. Então, quando eu fui, tava gritaria lá fora o tempo todo, sabe? Então, a gente ouvia o ruído. Mas, assim, quando eu fui no banheiro e essa máscara estava aberta, então eu comecei a ouvir mais nitidamente as palavras. Então, tinha um grito de assassina muito claro. Assassina, assassina. Então, era uma palavra muito forte. A assistente social ficou nervosa com a possibilidade de a menina perceber o que estava acontecendo. Ela fechou todas as janelas e colocou toalhas embaixo das portas para tentar abafar o som. Mas mesmo assim ainda se ouviam os gritos. Fui para dentro do quarto e falei assim, e aí, vamos assistir um filme? Vamos fazer alguma coisa? E comecei a falar assim, mais alto, mais chamando atenção. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas falando mais alto, chamando atenção. Elas deitaram juntas na cama hospitalar e colocaram um desenho animado. A Bruna não lembra qual que era, mas ela tem a memória clara de ficar comentando as imagens em voz bem alta, para tentar apagar ainda mais os sons que vinham do exterior. Eu não sei se a mãe entendeu, mas eu te garanto que a criança não ouviu. Eu te garanto. Eu fiquei do lado dela, ela deitou na cama, eu lembro que ela deitou, deitei do lado dela, assim, na cama hospitalar dela, e a gente com um tablet, e ela deitada assim, eu com a mão na cabeça, assim. A Bruna tá se referindo, na verdade, à avó da menina, que a gente tá chamando de Joana nessa série. Elas se consideram mãe e filha, lembra? A avó disse que acha que a menina percebeu o barulho, mas não que era ela o alvo dos protestos. Ela falava assim, mãe, estão fazendo zoada lá embaixo, o que é isso? Eu falei, não sei, minha filha, nem eu mesmo sabia também, pra te falar a verdade. Não, eu dizia ela, o que era que eu não sabia. Mas tá uma zoadeira tão grande, que não, era muito incômodo mesmo. E de repente começou a sair, vir mulher de todo lugar, nunca vi um negócio desse, daqui a pouco tinha mais mulheres, no quantitativo, talvez 3 ou 4 vezes maior do que a quantidade do outro lado, né? Com as imagens da manifestação na frente do Sisam rodando o Brasil, dezenas de ativistas feministas foram para a porta da maternidade. O Olímpio disse que se impressionou com a mobilização. E durante a noite toda, o que a gente via é a maternidade ser cercadas por mulheres, né? Uma demonstração muito bonita assim, de atuação das mulheres, né? Cercaram o Sisam e no dia seguinte o Sisam amanheceu todo enfeitado com bolinhas e flores e cartazes de apoio. Ao longo da madrugada, os manifestantes contrários ao aborto começaram a se dispersar. E no dia seguinte, espalhou muito rápido, né? Aquela menina que foi maltratada durante 2 meses começou a receber presente, uma menina muito humilde, né? Que nunca tinha recebido nada. Aí começamos a receber, tivemos de separar um quarto só para presentes. E ela voltou a rir no dia seguinte. Segundo a avó dela, fazia 4 anos que ela não sorria.
procedimento todo deu certo. Agora era hora de voltar para casa. Só que 2 questões ainda tinham que ser resolvidas. A primeira era que a menina não ia poder voar num avião comercial. Seria arriscado demais agora que a identidade dela tinha sido exposta. Então o governo do Espírito Santo fretou uma aeronave que saía de madrugada do Recife. A segunda, e mais importante, é que ela e a família não iam mais poder viver em São Mateus, uma cidade onde todo mundo sabia quem elas eram e o que tinha acontecido. A menina e a avó foram colocadas em um programa de proteção de identidade e tiveram que mudar a vida toda. Hoje, essa menina tem 15 anos. Ela continua gostando muito de futebol, sonha em ser jogadora profissional e é bastante estudiosa. E ela também tem marcas da violência que viveu. Eu não sei o que passa na cabeça dela, porque às vezes ela não é tudo ela conta, né? Porque às vezes passa que ela fica muito parada, dentro de casa, até hoje ela é assustada. Eu digo pra mim que ela ficou 100% que ela não. Ela não pergunta nada, ela não conversa nada, ela só pergunta assim, se ela pode ir assim, pelo jogo. O jogo, ela pergunta, mãe, eu posso ir pro jogo? A família processou várias pessoas que tiveram contato com a menina tentando impedir o aborto, em São Mateus e em Vitória. Uma dessas ações foi contra o Pedro Teodoro, aquele bolsonarista que invadiu a casa deles, dizendo que a menina podia morrer no aborto. Esses casos correm em segredo de justiça por se tratar de uma menor de idade. Alguns já tiveram decisões favoráveis para a família. Além disso, o Ministério Público do Espírito Santo abriu investigações para apurar problemas na assistência a essa menina. O MP me informou que foram abertos 15 procedimentos. 7 foram arquivados, 4 seguem em andamento e outros 4 já resultaram em ações judiciais. Todos são sigilosos. A vida de outras pessoas que ajudaram a menina também mudou para sempre depois desse caso. O Fagner Rodrigues, que era o promotor de São Mateus na época, foi alvo de uma denúncia ao Conselho Nacional do Ministério Público feita por deputados federais bolsonaristas. Ele virou alvo porque na época foi ele que pediu autorização para a menina fazer o aborto. Por causa disso, teve que ser transferido de cidade e sofreu até ameaças de morte. A Joana contou que depois que tudo acabou, a neta queria muito ser criança. Quase como se ela estivesse tirando o atraso dos anos que passou sofrendo abusos na infância. A avó falou que sente muito por não ter percebido antes o que o tio estava fazendo com a neta. Mas de uma coisa, ela diz que nunca se arrependeu. Da decisão de autorizar a menina a fazer o aborto. Não, mas não pode, que é uma criança. Eu sei que é uma criança. Eu sei que é uma vida. Mas como é que vai ficar uma vida numa vida de horror? O menino ia fazer 5 anos. Minha filha tem 15. Como é que a mente dela ia ficar? A Joana é evangélica. Para ela, a questão não era ideológica. Não era uma defesa do aborto. Ela simplesmente não queria ver a filha dela, ou a neta dela, sofrer. Chegasse ao ponto de eu não conseguir. Eu ia morrer, eu ia me matar, mas eu não queria nem ver. Ela nem, eu penso comigo assim, que eu não queria, eu acho que eu nem vivia. Eu saía no mundo sem destino, porque eu não queria ver uma filha minha ter um filho de abuso e ficar com ele no braço, ou dar para alguém, porque filho não se dá. A história da menina do Espírito Santo tinha acabado, mas a disputa que aconteceu sob a janela do quarto da criança, naquela noite no Recife, ia se tornar nacional nos anos seguintes. A primeira mudança clara foi na estratégia feminista de defesa do direito ao aborto legal. As crianças que engravidam passaram a ter protagonismo nesse discurso. Com esse caso da menina, de 2020, a gente conseguiu entender o poder da comunicação para ajudar a garantir o aborto legal em muitos casos, né? A Laura Molinari é coordenadora executiva da Nem Presa Nem Morta, uma organização que defende a descriminalização do aborto no Brasil. A ação consolidou uma frase muito usada nos últimos 5 anos. A campanha Criança Não é Mãe, ela já existia como uma insígnia de luta feminista, né? Foi nessa campanha de comunicação também que eu me juntei ao caso, e a ideia era que a gente também trouxesse o impacto da gestação e aproveitasse essa oportunidade para dizer e informar para as pessoas que elas tinham
esse direito, né? E aí, a partir de então, a campanha... Como eu falei no episódio passado, casos de meninas que foram impedidas de abortar porque já estavam com mais de 22 semanas começaram a aparecer com mais frequência na mídia depois de 2020. A Paula Viana, enfermeira do Grupo Curumim, diz que atuou pessoalmente em 5 ou 6 desses casos desde 2020. E a maior parte deles teve grande repercussão. Acho que nunca o movimento imaginou que estaria trabalhando um conceito difícil dentro da pauta do aborto, uma pauta mais específica e mais delicada, que é a interrupção de gravidez maior de 22 semanas, né, de terceiro trimestre. A gente não imaginava que a sociedade ia ter essa reação. Em 2022, uma dessas histórias foi bem marcante. A Justiça de Santa Catarina investiga a atuação da juíza Joana Ribeiro Zimmer, porque ela impediu que uma criança de 11 anos, que está grávida e foi vítima de um estupro, de realizar um aborto. A mobilização funcionou de novo. Ela estava com 29 semanas de gestação, porque apesar de ter descoberto a gravidez com 22 semanas, foi levada para um abrigo e teve o aborto adiado por mais de um mês. A pressão sobre esses casos estava subindo. E em breve, a disputa ia ganhar uma outra escala. Um novo precedente havia sido introduzido sob os holofotes da mídia. Eu tô lendo essa frase de um livreto chamado Ampliando a Oferta dos Serviços de Aborto, Objetivos e Métodos. Ele tem 21 páginas e o objetivo de mostrar a evolução dos serviços de aborto legal no Brasil e mapear como as semanas gestacionais eram tratadas em diferentes épocas. O caso da menina do Espírito Santo é tratado como um marco dentro desse livro. Ele começa a ser contado na 9ª página. E o texto diz que foi por causa dele que houve a ampliação do acesso ao aborto acima de 22 semanas. O documento também atribui relação direta entre a história da menina de 2020 e a de 2 anos depois, aquela de Santa Catarina. No caso de Santa Catarina, o texto diz que a juíza Joana Ribeiro Zimmer tinha seguido a norma técnica do Ministério da Saúde ao determinar que a criança mantivesse a gestação por mais algumas semanas. E o documento continua. Esta, ademais, era a prática de todos os profissionais dos serviços de aborto no Brasil, como pode ser visto pelas recusas, em 2020, dos vários serviços consultados de realizarem procedimento na menina de São Mateus, até que o Dr. Olímpio de Moraes, por iniciativa pessoal, veio a criar um precedente midiático ao matar um nascituro por assistolia. Ao matar um nascituro por assistolia. Esse livreto é feito para parecer um documento técnico. A linguagem, o formato e até a lista de fontes bibliográficas citadas no final são feitas para dar um ar oficial para ele. Mas ele é um panfleto apócrifo, escrito por uma organização anti-aborto. Eu consegui esse documento em março de 2025, em um evento promovido pela Rede Colaborativa Brasil. Essa rede é tipo uma coordenação de organizações anti-aborto no Brasil. E o evento era o 2º Congresso Internacional Vida e Família, em São Paulo. Figuras grandes do movimento anti-aborto do Brasil estavam lá. Eram senadores, deputados, integrantes dos conselhos de medicina, diretores de organizações da sociedade civil e membros de organizações religiosas. O evento era público. Inclusive, ele foi sediado pelo governo de São Paulo, dentro da Secretaria de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Apesar disso, os organizadores chegaram a ameaçar de processo quem gravasse as falas e divulgasse o que aconteceu lá dentro. Eu escrevi sobre esse evento para a Folha e essa reportagem está aqui na descrição desse episódio. Aqui, o que importa pra gente é esse documento que eu descobri por lá, porque ele revela que o caso de 2020 também é importante para o movimento anti-aborto. O livreto era um dos materiais que estavam sendo disponibilizados lá no Congresso. Vários outros panfletos estavam sobre uma mesa, coberta com tecido preto, nos fundos do auditório, junto com fetos de borracha para venda e com pacotes de uma marca de whey protein que patrocinava o evento. Tem um trecho em especial desse documento que me chamou a atenção. Lembra do Olímpio, o obstetra do Recife?
falando que ele foi cercado por manifestantes porque eles achavam que era ele o médico que fazia o aborto? As pessoas pensam na mente que eu sou a pessoa que faz os procedimentos, e não é verdade, né? Pois é. O livreto anti-aborto diz o seguinte sobre o Cisan. Para surpresa dos que haviam organizado a transferência, os médicos dos diversos plantões do Serviço de Aborto do Cisan também se recusaram a realizar o procedimento, devido ao estado avançado da gravidez. O Dr. Olímpio Moraes, então, dirigiu-se pessoalmente ao Cisan e, tomando a si a menina para o exame, aplicou uma injeção de cloreto de potássio no coração do nascituro, causando-lhe a morte instantânea por assistolia. Em seguida, disse aos colegas: o concepto já está morto. Não há mais o que discutir. Podem realizar o aborto. Essa cena dramática nunca existiu. Eu sei, porque eu falei com pelo menos 5 pessoas que estavam dentro da sala de assistolia quando esse procedimento foi feito. Inclusive com o próprio médico que fez a assistolia, que não é o Olímpio. Eu não vou falar o nome desse médico, porque esses profissionais têm medo de represálias. Em anos recentes, muitos médicos que fazem aborto legal e assistolia fetal foram expostos em redes sociais e ameaçados. O Olímpio é um veterano disso. Ele contou que até um abaixo-assinado já fizeram no prédio dele, querendo que ele se mudasse, dizendo que a presença dele desvalorizava os imóveis. Há tempos que o Olímpio também é uma figura mitológica para os ativistas anti-aborto. E quem diz isso não sou eu. É o Sóstenes Cavalcante, o líder da bancada do PL na Câmara dos Deputados. Para mim, logicamente, que eu entendo que o Hospital do Espírito Santo cumpriu a legislação, e o de Pernambuco já é conhecido, inclusive o médico que fez já é um conhecido médico na defesa do aborto. Aliás, ele é o maior patrono do aborto no Brasil, até não tenho o nome dele aqui agora, porque eu não sou... Dr. Olímpio. Dr. Olímpio é um dos grandes... O Sóstenes é o autor do PL 1904, aquele que equipara o aborto acima de 22 semanas ao crime de homicídio. O projeto quase foi votado no plenário da Câmara em junho de 2024, e ele representa o auge dessa disputa que começou lá em São Mateus, 5 anos atrás. Para chegar nesse momento, a gente precisa primeiro entender o que vinha acontecendo com os médicos que fazem aborto legal no Brasil. O Olímpio foi excomungado pela Igreja Católica em 2009, por fazer um aborto legal numa menina de 9 anos, grávida de gêmeos. Só que ele já tinha sido excomungado. Alguns anos antes, ele tinha defendido o uso da pílula do dia seguinte no Carnaval do Recife. Eu tinha esquecido que tinha me excomungado, já me excomungou de novo. Eu fico triste porque as pessoas que gostam de mim são bastante religiosas. Minha mãe, na época, né? Eu ficava com pena dela, porque é bastante católica. Não é novidade para os médicos que fazem aborto legal que existe uma ala da sociedade que é contra esse procedimento. E até mesmo que eles vão enfrentar repercussões sociais e religiosas por fazerem abortos previstos na lei. Faz tanto tempo que essas repercussões estão na pauta para esses médicos que a segunda excomunhão do Olímpio já aconteceu há mais de 15 anos. O que mudou depois do caso de 2020, quando a pauta das 22 semanas entrou de vez no debate público, é que esses médicos passaram a enfrentar também repercussões profissionais e legais por fazerem o trabalho deles. E quem tem investigado e processado esses médicos são conselhos de medicina, principalmente o Conselho Federal de Medicina. Eu lembro bem do caso porque na época eu era secretário nacional de atenção primária do governo Bolsonaro e essa pauta ela era toda minha no governo Bolsonaro. O Rafael Câmara é médico obstetra. Ele é conselheiro federal de medicina pelo Rio de Janeiro e, como ele mesmo disse, ele era também secretário no governo Bolsonaro na época do caso da menina do Espírito Santo. No episódio anterior, a gente ouviu o Rafael falando sobre viabilidade fetal na Câmara dos Deputados. Ele é um dos principais defensores do fim do aborto legal acima de 22 semanas no Brasil. E essa atuação não é de hoje. Em 2020, enquanto era secretário do governo Bolsonaro no Ministério da Saúde,
o Rafael diz que foi procurado por médicos do Espírito Santo que estavam envolvidos no caso da menina. Então eu lembro bem, porque várias pessoas me procuraram. Eu falei na época que, como secretário, eu não me atinha a casos individuais, meu foco era o macro. Eu lembro que até os médicos da época que estavam atendendo lá no Espírito Santo me procuraram, que eu também era e sou conselheiro federal, então cabe a mim orientar os médicos. Eles queriam basicamente saber se eram obrigados a fazer, e eu falei que não, ninguém é obrigado a nada. Importante dizer que a posição oficial do Hospital de Vitória é de que eles não fizeram o aborto lá por questões técnicas. A menina do Espírito Santo conseguiu fazer o aborto, mas, como o Rafael mesmo disse, ele estava de olho no macro. E isso, para ele, significava acabar com todos os abortos acima das 22 semanas. O caminho que o médico encontrou para combater esse procedimento foi o Conselho Federal de Medicina. Eu conversei com o Rafael em agosto de 2025. Eu queria entender essa tensão crescente em relação ao aborto legal pelo ângulo dele e de quem ele representa. Afinal, ele é um conselheiro eleito pelos médicos do Rio de Janeiro para defender essas posições. O CFM é uma autarquia que funciona para fiscalizar e regulamentar a atuação dos médicos no Brasil. Ele pode, em tese, criar novas regras. E os médicos que descumprirem essas regras podem ser punidos pelo próprio conselho. Essas normas têm que ser aprovadas em votação pela maioria dos conselheiros. E faz alguns anos que o CFM tem aparecido na mídia por causa de posições conservadoras tomadas pela maioria desses conselheiros. Na pandemia de Covid-19, por exemplo, o conselho defendeu práticas que eram comprovadamente ineficazes para tratar a doença, tipo o uso da cloroquina. É nesse contexto que o Rafael está inserido. Quando ele saiu do governo Bolsonaro, em janeiro de 2023, ele começou a trabalhar numa resolução proibindo médicos de fazerem a sistolia fetal antes de induzir um aborto acima das 22 semanas. Mas ele não tinha encontrado ainda um momento para aprovar essa nova regra dentro do conselho. Todo mundo no CFM sabia que isso iria parar o Brasil. Então você tem um certo medo de pautar, o Rafael acabou de sair do governo, vamos politizar, não sei o que tal. Foi no começo de 2024 que ele finalmente viu uma oportunidade. Mas quando a Anísia ela foi revogar a resolução e 24 horas depois teve que voltar atrás, ali houve um entendimento de todos os conselheiros que era o momento. Porque mostrou que aquilo ali era uma pauta da sociedade. A Anísia que ele menciona é a Anísia Trindade, que era ministra da Saúde do governo Lula em 2024. Em fevereiro daquele ano, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica falando sobre aborto legal. Essa nota dizia com todas as letras que não existe limitação de tempo gestacional para fazer o procedimento. Só que essa nota técnica foi suspensa menos de 24 horas depois de ser publicada. O governo não aguentou a pressão conservadora. E aí, o CFM aproveitou a brecha. No dia 3 de abril, pouco mais de um mês depois desse recuo do governo Lula, o Conselho aprovou a resolução acabando com a sistolia fetal. Os médicos que fizessem o procedimento, à revelia, seriam processados pelo Conselho e podiam perder o registro que os permite exercer a profissão. Os serviços de referência passaram a recusar as pacientes com gestações acima das 22 semanas. Vitória do movimento anti-aborto. Mas a resolução durou pouco. Um mês depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o texto. Na decisão dele, o Moraes usa um argumento que alguns dos médicos já usavam: o de que as normas técnicas, resoluções e portarias não podem ficar acima do que está na lei. No caso, o que ele está dizendo é que a resolução do CFM não pode criar uma regra que não existe no Código Penal. Esse argumento tinha sido importante no caso de 2020, da menina do Espírito Santo, e depois no caso de 2022, lá em Santa Catarina. Com a decisão do ministro do STF, o movimento anti-aborto entendeu o recado. A proibição ao aborto acima de 22 semanas tinha que ser escrita na lei. Eles se voltaram para quem podia fazer isso acontecer: o Congresso Nacional.
foi uma votação relâmpago. Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. O projeto de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante altera o Código Penal e estabelece pena de homicídio nos casos de aborto em fetos com mais de 22 semanas. Eu encontrei o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, num shopping na região da Barra da Tijuca, em março. Ele é da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida, que é como se chama a bancada anti-aborto no Congresso, e também da Frente Parlamentar Evangélica. O deputado protocolou o projeto de lei 1904 de 2024, no mesmo dia que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a resolução do CFM. O Sóstenes me disse que a bancada viu na questão das 22 semanas uma oportunidade. E vimos que o que sempre foi o nosso sonho, que é o Estatuto do Nascituro, que protege a vida desde embrião, estava se tornando um sonho cada vez mais difícil. E por conta da DPF do PSOL, onde o ministro Alexandre de Moraes decide pelas 22 semanas, nós vimos neste um caminho do meio, um caminho alternativo. O Estatuto do Nascituro é aquele projeto que quer colocar na lei que a vida começa na concepção. Ele, na prática, acabaria com qualquer possibilidade de aborto. Mas esse projeto está parado na Câmara desde 2007. Já o PL 1904 funcionaria como uma restrição específica ao aborto acima das 22 semanas. Para os parlamentares como Sóstenes, esse seria um jeito de começar a restringir o aborto no Brasil. O projeto queria acrescentar um agravante no Código Penal. Quando houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples, previsto no artigo 121 desse Código. Atualmente, o aborto provocado é punido com pena de 1 ano a 3 anos de detenção. Já o crime de homicídio tem uma pena que pode chegar a 20 anos. Essa seria a régua aplicada às mulheres que fizessem abortos acima das 22 semanas, sejam eles legais ou não. Os médicos também passariam a ser processados como homicidas por fazer esses abortos. O Sóstenes protocolou o PL 1904 em maio, mas ele diz que não esperava receber uma ligação sobre o projeto semanas depois. O deputado estava num evento político em Angra dos Reis, no litoral fluminense. Na verdade, eu, como autor da matéria, fui surpreendido por uma bela articulação da Frente Católica, liderada naquele momento pelo deputado Eros Biondini e deputada Cristo Nieto, que convenceram o presidente Arthur Lira a pautar a urgência. O então presidente da Câmara ia levar o texto para os deputados discutirem e votarem a aceleração da tramitação. O requerimento faria a proposta furar a fila e ir direto para a análise do plenário, onde votam todos os 513 deputados. A bancada conservadora também queria votar o projeto em si já na semana seguinte. Desde 1940, nenhum projeto tinha chegado tão perto de restringir os casos de aborto legal previstos no Código Penal. A reação dos grupos feministas precisava ser rápida. A gente ficou sabendo do PL 1904 nesse esquema de monitoramento do que acontece sobre aborto no Brasil, seja nas leis, no debate público. Um grupo de organizações faz isso, feministas, muitas atuaram no caso do Espírito Santo e em outros casos. A Laura Molinari e outras ativistas começaram a ativar os mesmos canais de mobilização do caso da menina do Espírito Santo. E aí a gente, mais uma vez, usou o mote de luta feminista Criança Não é Mãe, porque, de fato, boa parte de quem precisa abortar nessas condições, com mais tempo de gestação, são crianças, porque não reconhecem. Isso acontece porque as crianças têm menos conhecimento do que é uma gravidez, e até do próprio corpo, para entender que estão grávidas. Algumas delas são abusadas sexualmente desde muito cedo, e ficam grávidas logo no primeiro ciclo menstrual. A menina do Espírito Santo, por exemplo, era estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade. Então, levar isso e tendo também nos últimos anos publicizado e atuado em casos específicos de direito ao aborto para crianças, a gente conseguiu levar o tema para a opinião pública, para o debate público, e colocar ele num lugar que é muito mais interessante do que discutir qual é o procedimento médico, porque o procedimento médico que a gente já adota nesses casos no Brasil é o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é o que menos pessoas sofrem. As frentes pela descriminalização do aborto
organizaram protestos contra o projeto 1904 em vários estados do país. Famosos como o apresentador Luciano Huck, a atriz Aline Moraes e o humorista Paulo Vieira se pronunciaram contra ele nas redes. E aí, no dia 20 de junho de 2024, uma pesquisa da Datafolha mostrou que 2 em cada 3 brasileiros se dizia contra a aprovação do PL. O Congresso, que é um lugar que todo mundo sabe é bem suscetível à mudança dos ventos da opinião pública, recuou. Quando eu cheguei no Recife em junho de 2025, eu encontrei a Paula Viana já no aeroporto. A gente combinou de refazer juntas o trajeto que a menina do Espírito Santo tinha feito para o CISAM lá em 2020. Ela vinha me contando como tinha sido aquele dia, quando de repente falou uma coisa que me chamou a atenção. Hoje, lá no CISAM, eles vão estar recebendo uma menina do Maranhão. Semana passada foi de Belém. Praticamente toda semana tem infelizmente, 1 ou 2 meninas que são atendidas. Fora de outras cidades, outros estados. Aí... No CISAM, eu encontrei com a diretora, a Benita Spinelli. Ela tinha acabado de encontrar com a paciente e a mãe dela, como a gente contou no episódio anterior. A menininha é a coisa mais linda do mundo. Desse tamanho, tava sentadinha na cadeira. Elas têm como se fosse... Eu acho que... Eu nem perguntei, mas me parece que tem alguma raiz nos povos originários, indígenas, tá? O porte, físico, a estatura mediana. Muito envergonhada, mas eu não entrei para discutir, para perguntar qual era o caso, porque eu fui lá apenas prestar minha solidariedade. Muito difícil de ver esses casos, Na passagem do plantão, a equipe fez assim, uma menina de 10 anos, mas com característica de 8. 26 semanas de gestação. Uma menina de 10 anos. 5 anos depois, no mesmo hospital, uma menina de 10 anos que teve que viajar milhares de quilômetros para ser atendida. Eu conversei com a mãe dessa criança. Ela pediu para a gente não usar a voz dela, então eu vou contar o que ela me contou. E eu vou chamar ela aqui de Daniela. Um dia, quando eu estava em casa, a mãe percebeu que a cintura da filha estava muito quadrada. A Daniela pediu para a menina levantar a camiseta e soube imediatamente o que estava acontecendo. A menina relutou, mas acabou contando que era abusada pelo irmão mais velho. Primeiro, a família cogitou fazer um aborto clandestino. Elas não sabiam que a menina tinha direito a fazer a interrupção legalmente e acabaram desistindo do caminho clandestino porque tinham medo. Em seguida, a Daniela procurou o conselho tutelar e os conselheiros encaminharam a família para o serviço de aborto legal da cidade. Nesse momento, a menina já estava com mais de 22 semanas de gestação. E o Hospital Materno-Infantil de São Luís, no Maranhão, disse que não fazia o procedimento naquela idade gestacional, mas ofereceu a transferência para o CISAM. Essa não era a solução ideal para a Daniela, que tem outros filhos pequenos. Mas como não tinha outra opção, ela topou. Eu encontrei com mãe e filha 2 vezes dentro do CISAM. A primeira foi antes de a menina fazer a cistolia. Ela estava quieta, olhando para o chão. A mãe me falou que tinha dias que a criança não sentia fome. Eu voltei no quarto onde elas estavam depois do procedimento, que durou menos de meia hora. A menina já estava com um sanduíche enorme em uma mão e o celular da mãe na outra, brincando com um joguinho. Para Paula Viana, não deixa de ser um avanço que os protocolos de transferência tenham funcionado dessa vez. A menina não foi encaminhada para o pré-natal, nem pelo Conselho Tutelar, nem pelo Hospital de São Luís. Então a parte sim mudou nessa questão da gravidez a partir de 22 semanas, melhorou o atendimento, Porque a gente tem mais pessoas treinadas, tem um protocolo também já desenhado e tem
profissionais sendo treinados, que garantem mais serviços que possam atender. O problema é que ter o atendimento correto, o atendimento dentro da lei, ainda é uma questão de sorte. A principal barreira que existe é a barreira do profissional, da relação profissional usuária, né, usuário. Essa é uma barreira que extrapola, né, as questões estruturais, o acesso, que fala de distância e tudo. A principal barreira é a barreira humana mesmo, que se faz diante de uma situação como essa. A principal barreira é a barreira humana. Em 2025, até a data de publicação desse episódio, não existem barreiras legais para o aborto legal acima de 22 semanas no Brasil. Qualquer hospital poderia, em tese, acolher essas meninas. Mas, no geral, não é isso que acontece. Ao mesmo tempo, os movimentos do Conselho Federal de Medicina e do Congresso ainda não tiveram um desfecho. O CFM quer que o plenário do STF vote se mantém ou não suspensa a resolução que proíbe a cistolia fetal. Eles estimam que tem a maioria dos votos para derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Se isso é verdade ou não, a gente vai ter que esperar para descobrir. E no Congresso, o projeto de lei 1904 continua pronto para ser votado. Basta uma oportunidade. A disputa que começou lá em São Mateus em agosto de 2020, com uma menina de 10 anos que precisava de ajuda, está longe de terminar. Eu sou Ângela Boldrini e fui responsável pela reportagem, roteiro e apresentação desse episódio. A idealização do caso das 10.000 é minha e da repórter Carolina Moraes. A edição de som é do Rafael Conkle, que também faz a produção desse episódio. A captação de áudio é da Giovanna Stael, que também colaborou com a reportagem. A coordenação é da Magé Flores e do Daniel Castro, e a identidade visual é da Catarina Pignato. No site da Folha você encontra a série de reportagens que a gente fez sobre o caso da menina do Espírito Santo. Esse episódio usou áudios de UOL, Band e CNN Brasil. Eu queria agradecer a Ana Luísa Sartório, a Helena Paro e ao José Eduardo Siqueira e o Nésio Fernandes. E também a todos os entrevistados que toparam falar comigo anonimamente para esse projeto. Muito obrigada por ter ouvido. Até a próxima!